Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com você? Eu espero muito, muito, muito que sim. Hoje eu tô toda agasalhada até de capuz, porque tá muito, muito frio. Mas estamos aqui depois de 6 meses pra fazer a leitura de Sol da Meia-Noite. Eu não vou ficar aqui me justificando, mas enfim, tá caindo toda hora esse capuz. Eu preciso porque o meu cabelo tá horrível e porque tá muito, muito frio. Mas toda hora ele tá caindo, então vou deixar ele assim mesmo. Sem mais enrolação, vamos iniciar a leitura. A gente finalizou o vídeo passado na página 152, no início do capítulo 5. Capítulo 5. Convites. Ensino médio. Não mais um purgatório, e sim um verdadeiro inferno. Suplício e fogo. Sim, eu tinha o pacote completo. Comecei a fazer tudo certo. Cada I com seu pingo, cada T com seu traço. Ninguém podia reclamar que eu estivesse fugindo de minhas responsabilidades. Para agradar a Esme e proteger minha família, permaneci em Fox. Voltei à minha antiga rotina. Não caçava mais do que os outros, todos os dias frequentava a escola e brincava de ser humano. Todos os dias ficava atento a qualquer novidade sobre os Cullen, mas nada surgiu. A garota não disse nada sobre suas suspeitas. Repetiu sempre a mesma história. Eu estava ao lado dela e a tirei do caminho da van. Até que os ávidos ouvintes se cansaram e pararam de buscar mais detalhes. Não havia perigo. Meu ato precipitado não feriria ninguém. Eu estava determinada a mudar o futuro. Não era a tarefa mais fácil a que alguém se propusesse, mas eu não via outra opção para minha vida. Alice disse que eu não seria forte o suficiente para me afastar da garota. Eu provaria a ela que estava enganada. Achei que o primeiro dia seria o mais difícil. Ao final do dia tive certeza. Era eu quem estava enganado, não Alice. Era de cortar o coração saber que eu magoaria a garota. Consolei-me com o fato de que sua mágoa não passaria de uma pequena chateação, uma picadinha de rejeição, comparada com a minha. Bella era humana e sabia que eu era alguma coisa danosa, ameaçadora. Provavelmente ficaria mais aliviada do que magoada quando eu virasse o rosto e fingisse que ela não existia. Oi, Edward. Foi assim que ela me cumprimentou na aula de biologia. Sua voz estava amável, amistosa, em uma guinada de 180 graus em relação à última vez que nos faláramos. Por quê? O que significava aquela mudança? Será que ela se esquecera? Será que concluíra ter imaginado todo o episódio? Será que talvez tivesse me perdoado por não ter cumprido minha promessa? Gente, o Edward fala de uma forma muito correta no português, formal. E eu falo tamo junto o dia inteiro, é nóis. Então assim, me perdoem por errar algumas coisas. Tem anos que eu não pratico leitura e parte dessa série é fazer isso, mas enfim, então eu gaguejo bastante. Não se incomodem, por favor. Retornando. As dúvidas me golpeavam e me dominavam, como a sede que me acometia cada vez que eu respirava. Apenas um instante para olhar nos olhos dela, apenas para eu ver se conseguiria ler as respostas ali dentro. Não podia me permitir nem mesmo isso. Não se eu estava disposto a mudar o futuro. Movi meu queixo 1 centímetro da direção de Bella, sem desviar o olhar da frente da sala. Foi um único movimento com a cabeça. Depois virei o rosto para frente. Ela não voltou a me dirigir a palavra. Naquela tarde, assim que saí da escola e parei de representar meu papel, corri meio caminho até Seattle, como havia feito no dia anterior. Parecia que voar bem acima do solo me fazia lidar com a dor de um modo ligeiramente melhor, transformando tudo à minha volta em um grande borrão verde. Esse passeio se transformou em um hábito diário. Será que eu amava a Bella? Talvez não. Ainda não. Porém, o futuro que Alice vislumbrava continuava vivo na minha mente.
e percebi como seria fácil me apaixonar por Bella. Seria como cair, não era preciso esforço. Não me permitir amar Bella seria o oposto. Impelir-me despenhadeiro acima, uma mão após a outra, com a mesma dificuldade que teria se só acontecesse com a força dos mortais. Passou-se mais de um mês e cada dia ficava ainda mais difícil. Não fazia sentido para mim. Eu ainda esperava superar aquele sentimento. Esperava que aquilo se tornasse mais fácil, ou no mínimo menos difícil. Provavelmente Alice se referira a isso quando previra que eu não conseguiria me manter afastado da garota. Ela vislumbrara a escalada da dor, mas eu conseguiria controlar a dor. Eu não destruiria o futuro da Bella. Se meu destino era amar Bella, evitá-la não era o mínimo que eu poderia fazer? No entanto, para evitá-la ao máximo que eu conseguia suportar, podia fingir ignorá-la, nunca olhar para ela. Podia fingir que não tinha nenhum interesse, mas ainda perdia o fôlego a cada vez que ela respirava, a cada palavra que ela falava. Não podia observá-la com os meus olhos, então fazia com os olhos dos outros. A maioria dos meus pensamentos orbitava em torno dela, como se ela fosse o centro de gravidade da minha mente. À medida que esse inferno me oprimia, passei a agrupar os meus suplícios em 4 categorias. Os 2 primeiros eram conhecidos, o cheiro e o silêncio de Bella, ou melhor, para assumir minha própria responsabilidade, minha sede e minha curiosidade. A sede construía o principal dos meus suplícios. Eu já me acostumara a parar de respirar completamente nas aulas de biologia. Claro, sempre havia exceções. Quando eu tinha que responder uma pergunta e precisava respirar para falar, cada vez que eu experimentava o ar em torno de Bella, era a mesma sensação do primeiro dia, desejo e necessidade, uma violência brutal, desesperada para explodir. Era difícil me apegar, mesmo que de leve, à razão e ao controle nesses momentos. E exatamente como naquele primeiro dia, o monstro dentro de mim urrava, quase chegando à superfície. A curiosidade era o mais constante dos meus suplícios. Uma pergunta que nunca saía da minha cabeça. O que ela está pensando agora? Quando eu a ouvia suspirar em silêncio, quando ela enroscava uma mecha de cabelo em volta do dedo, distraidamente, quando colocava os livros na mesa com uma força maior do que a de costume, quando entrava correndo na sala de aula atrasada, quando batia o pé no chão com ar impaciente. Cada movimento que minha visão periférica captava era um mistério ensurdecedor e enlouquecedor. Quando ela conversava com outros alunos humanos, eu analisava cada palavra e tom de voz. Ela falava o que pensava ou o que achava que deveria falar. Muitas vezes me parecia que ela estava tentando dizer aquilo que a plateia esperava. Tal atitude me fazia lembrar de minha família e de nossa cotidiana vida de ilusões. Nós éramos mais bem-sucedidos nessa tarefa do que Bella, mas porque ela tinha que interpretar um papel. Bella era como o restante do grupo, uma adolescente humana. Só que, às vezes, ela não se comportava como tal. Por exemplo, quando o Sr. Benner passou um projeto de grupo na aula de biologia. Em geral, ele deixava os alunos escolherem os parceiros. Como sempre acontecia nesses casos, os alunos ambiciosos e mais corajosos, Beth e Nicholas, logo perguntaram se eu queria fazer parte do grupo deles. Dei ombros. Eles sabiam que eu faria minha parte com perfeição, e a deles também, se não concluíssem. Não foi surpresa de fato Mike se juntar a Bella. O que me pareceu inesperado foi a insistência de Bella em chamar Tara Galvaz para fazer o trabalho com eles. Quase sempre o Sr. Bennet tinha que inserir a garota em algum grupo. Tara se mostrou mais perplexa do que contente quando Bella lhe deu um tapinha no ombro e perguntou, meio sem jeito, se queria fazer o trabalho com ela e Mike. Tanto faz, respondeu Tara. Quando Bella voltou para a mesa, Mike sibilou. Essa menina vive chapada. Não sei, não vai fazer nada do trabalho.
biologia. Bella balançou a cabeça e sussurrou: Não se preocupe, eu faço a parte dela se precisar. Mike não se conformou. Por que você fez isso? Era a mesma pergunta que eu morria de vontade de fazer, embora não no mesmo tom. Tara de fato ia ser reprovada em biologia. O Sr. Benner começou a pensar nela. Ninguém nunca dá oportunidade a essa aluna. Que gesto simpático de Bella. Ela é melhor do que a maioria desses canibais. Será que Bella percebia como o restante da turma isolava a Tara? Eu não conseguia imaginar nenhum outro motivo além de bondade para justificar a atitude de Bella, principalmente levando em conta a sua timidez. Fiquei imaginando o nível de desconforto que aquilo lhe causara e cheguei à conclusão de que devia ser bem maior do que qualquer outro ser humano ali se prestaria a enfrentar, ainda mais por causa de um estranho. Como Bella dominava a matéria, fiquei pensando se a nota desse projeto chegaria a salvar a Tara de uma reprovação, pelo menos em biologia, e foi exatamente isso que aconteceu. E depois, houve uma vez no almoço, quando Jéssica e Lauren conversavam sobre suas viagens dos sonhos. Jéssica escolheu a Jamaica, mas, logo em seguida, foi desbancada por Lauren, que rebateu com Riviera Francesa. Tyler entrou na conversa e escolheu Amsterdã, pensando no famoso Red Light District, e os outros alunos começaram a dar seus palpites. Esperei atenciosamente pela resposta de Bella. Mas, antes que Mike, que gostava da ideia de ir para o Rio de Janeiro, pudesse perguntar-lhe, Eric disse em tom animado que seu sonho era ir para a Comic Con, e a mesa explodiu em gargalhadas. Que ridículo, sibilou Lauren. Jéssica riu baixinho, com certeza. Tyler revirou os olhos. Você nunca vai arranjar uma namorada, disse Mike para Eric. Bella, falando em um tom acima do seu habitual volume, tímido, se intrometeu na confusão. Não, é legal. Também é para onde eu queria ir. Mike imediatamente mudou de opinião. Quer dizer, acho que algumas fantasias são legais. A princesa Leia de escrava devia ter ficado de boca fechada. Jéssica e Lauren se entreolharam, fazendo careta. Pelo amor de Deus, pensou Lauren. A gente devia ir, disse Eric, entusiasmado com o interesse de Bella. Quer dizer, depois de guardar dinheiro para ingressos. Comic Con com a Bella é ainda melhor do que Comic Con sozinho, ele pensou. Bella ficou desconcertada por um segundo, mas, depois de um rápido olhar para Lauren, resolveu insistir. Com certeza, quem dera. Mas deve ser caro demais, não é? Eric começou a detalhar os preços dos ingressos e a comparar a hospedagem em hotel com a opção de dormir no carro. Jéssica e Lauren retomaram sua conversa prévia, enquanto Mike escutava Eric incomodado. Você acha que a viagem leva 2 ou 3 dias de carro? Perguntou Eric. Não faço ideia, Bella disse. Bom, quanto tempo leva daqui até Phoenix? Dá pra fazer em 2 dias, respondeu ela confiante, se quiser dirigir 15 horas por dia. San Diego deve ser um pouco mais perto, não? Eu parecia ser o único a reparar que a expressão de Bella sugeria que ela estava tendo alguma ideia. Ah, San Diego é mais perto, claro, mas ainda assim 2 dias de viagem, com certeza. Ficou evidente que ela nem sabia a localização da Comic Con, só tinha entrado na discussão para evitar que zombassem de Eric. A atitude revelava seu caráter. Minha lista sempre aumentava. Mas agora eu nunca saberia que destino ela tinha escolhido. Mike também não estava nada satisfeito, mas parecia ignorar a real motivação de Bella. Isso acontecia com frequência. Ela nunca saía da sua zona de conforto e tranquilidade, a não ser que percebesse que alguém precisava de ajuda. Mudava de assunto sempre que seus amigos humanos eram cruéis demais uns com os outros. Agradecia um professor pela sua aula se parecesse desanimado. Trocava seu armário da escola por um lugar pior, para que 2 melhores amigos pudessem ser vizinhos. Abria um sorriso, mas nunca para os amigos cheios de si, e sim para alguém que estivesse magoado. Pequenas coisas que nenhum dos seus conhecidos ou admiradores parecia notar. Por causa de todas essas pequenas coisas, fui capaz de acrescentar à minha lista a mais importante e reveladora de todas as suas qualidades. Tão simples quanto rara.
Bella era boa. Todo o restante se resumia a essa qualidade. Generosa, modesta, desprendida e corajosa. Ela era boa em todos os sentidos. E parecia que ninguém se dava conta disso, além de mim, apesar de Mike certamente observá-la tanto quanto eu. E, logo ali à frente, estava o mais surpreendente dos meus suplícios, Mike Newton. Mike Newton. Quem, algum dia, poderia sonhar que um mortal tão comum e entediante pudesse ser tão insuportável? Verdade seja dita, eu deveria sentir algum tipo de gratidão mais do que os outros. Mike fazia com que Bella falasse. Aprendi muito sobre ela por meio dessas conversas, mas a colaboração de Mike nesse quesito me irritava ainda mais. Eu não queria que ele fosse a pessoa que desvendara os segredos da Bella. Ajudava a ver que Mike nunca percebia as pequenas revelações de Bella, seus breves deslizes. Ele não sabia nada sobre ela. Criara em sua mente uma Bella que não existia, uma garota tão comum quanto ele. Não observara os desprendimentos e a coragem que distinguiam a dos outros seres humanos. Não ouvia a maturidade incomum de seus pensamentos enunciados. Não percebia que, quando ela falava da mãe, soava mais como uma mãe falando de filha e não o contrário. Amorosa, indulgente, ligeiramente divertida e extremamente protetora. Não ouvia a paciência na voz da Bella quando ela fingia interesse em suas histórias confusas e não enxergava que havia compaixão por trás daquela paciência. Ele fala tão bem dela, gente. Ai, que lindo, cara. Deixa ainda melhor ver, tipo assim, que ele não é só um cara que... um vampiro muito estranho que viu uma menina e o único interesse dela era porque ele não conseguia ler a mente dela, sabe? Não, ele sabia exatamente como ela era e ele não precisava disso. Ai, gente, que loucura. Essas descobertas proveitosas, porém, não me tornaram mais complacente com o rapaz. O modo possessivo como ele via Bella, como se ela fosse um objeto a ser adquirido, me exasperava, quase tanto quanto as fantasias grosseiras que as envolviam. Com o passar do tempo, Mike também foi ganhando mais confiança, pois Bella parecia preferi-lo àqueles que ele considerava seus rivais, Tyler, Crowley, Eric York e até esporadicamente eu mesmo. Ele costumava se sentar ao lado de Bella em nossa mesa, antes da aula de biologia começar, puxando conversa, incentivando seu sorriso, incentivado por seus sorrisos. Sorrisos educados apenas, eu dizia para mim mesmo. Ainda assim, eu frequentemente me divertia ao me imaginar golpeando-o e lançando-o na parede do outro lado da sala. Provavelmente não chegaria a matá-lo. Mike não me via como rival. Após o acidente, tivera receio de que Bella e eu ficássemos mais próximos, graças à experiência compartilhada, mas obviamente aconteceu o contrário. Antes, ele ainda tinha se incomodado por eu ter escolhido Bella como objeto de atenção, em detrimento das outras meninas. Agora, porém, eu a ignorava tanto quanto as outras, e ele achou que o jogo já estava ganho. O que ela estaria pensando nesse momento? Estaria apreciando a atenção que ele lhe dispensava? E, finalmente, o último dos meus suplícios, o mais doloroso, a indiferença de Bella. Assim como eu a ignorava, ela me ignorava. Óbvio. Nunca mais tentou falar comigo. Pelo que eu percebia, nunca mais nem pensou em mim. Isso teria me deixado louco, ou pior, teria abalado minha determinação, exceto pelo fato de que às vezes ela me encarava, como acontecia antes. Eu não via isso com os meus próprios olhos, pois não podia me permitir olhar para ela. Mas Alice sempre nos avisava. Minha família ainda tinha receio do quanto ela sabia. Aliviava um pouco a dor, perceber que ela me olhava à distância de vez em quando. É claro que provavelmente estaria apenas imaginando que tipo de aberração eu era.
Ela vai encarar Edward em 1 minuto. Ajam normalmente. Ela vai encarar Edward em 1 minuto. Ajam naturalmente. Ai, disse Alice em uma terça-feira de março e os outros entenderam e mudaram de posição. Eu prestava atenção na quantidade de vezes que ela olhava em minha direção. Fiquei feliz, embora não devesse, ao notar que a frequência não diminuía à medida que o tempo passava. Eu não sabia o que seus olhares significavam, mas isso me deixava um pouco melhor. Alice soltou um suspiro. Eu gostaria que... Não se meta, Alice. Falei sério. Não vai acontecer nada. Ela ficou emburrada. Alice estava ansiosa para concretizar sua suposta amizade com Bella. Estranhamente, sentia saudades da garota que não chegara a conhecer. Engraçado, né? Enfim, tenho que admitir, você tem um talento. Está novamente diante de um futuro todo enrolado e sem sentido. Espero que esteja contente. Faz todo sentido para mim, ele disse. Ela bufou. Tentei me desvencilhar, impaciente demais para conversar. Meu humor não estava dos melhores. Eu estava mais tenso do que deveria transparecer. Apenas Jasper percebia meu nervosismo, sentindo a tensão irradiar de mim com a sua capacidade única de tanto sentir quanto influenciar o humor das pessoas. Contudo, ele já não compreendia os motivos por trás do meu estado. E já que nos últimos dias eu me irritava constantemente, não deu atenção. Aquele seria um dia difícil, mais difícil do que o anterior, como de costume. Mike Milton iria convidar Bella para sair. Estava prestes a acontecer um baile, e seria a tarefa das meninas convidar os rapazes. Mike nutriria fortes esperanças de que Bella o convidaria. O fato dela ainda não ter feito isso abalara sua confiança. Agora, ele se encontrava em uma situação desconfortável. Eu me deleitava com o seu desconforto mais do que deveria, porque Jessica Stanley havia acabado de convidá-lo. Ele não queria aceitar, ainda torcendo para que Bella o escolhesse, e ele exibisse sua vitória para os outros supostos pretendentes. Mas também não queria dizer não e acabar perdendo o baile. Jessica, magoada com a hesitação de Mike e supondo o motivo por trás disso, lançava adagas imaginárias na direção de Bella. Normalmente, tive o instinto de me colocar entre Bella e os pensamentos furiosos de Jessica. Passei a entender melhor esse instinto, o que apenas me deixava mais frustrado por não poder interferir nele. E pensar que eu tinha chegado a esse ponto. Estava totalmente obcecado pelos dramas insignificantes de adolescentes que eu tanto desprezava. Mike tentava controlar o nervosismo enquanto seguia ao lado de Bella para a aula de biologia. Escutei seus conflitos enquanto esperava os dois chegarem. O rapaz era um fraco. Ele havia esperado por esse baile de propósito, com medo de confessar a Bella sua paixão antes dela demonstrar uma preferência óbvia por ele. Mike não queria arriscar uma rejeição, preferindo que ela tomasse a iniciativa. Covarde. Ele se sentou à nossa mesa novamente, confortável por estar entre velhos conhecidos, e imaginei como seria o som do seu corpo atingindo a parede com força suficiente para quebrar os seus ossos. Mas aí, disse Mike para Bella, os olhos voltados para o chão, a Jessica me convidou para o baile de primavera. Isso é ótimo, respondeu Bella de imediato e meio sem entusiasmo. Foi difícil não sorrir quando Mike notou seu tom de voz. Ele esperava um pouco de consternação. Você vai se divertir muito com a Jessica. Com dificuldade, ele procurou pela resposta correta. Bom, ele hesitou e quase tirou o time de campo. Depois se reanimou. Eu disse a ela que iria pensar no assunto. Por que fez isso? A voz de Bella mostrava desaprovação, mas também transmitia uma pitada de alívio. O que significava aquilo? Uma fúria inesperada e intensa. Fez minhas mãos se fecharem com força. Mike não notou nada, seu rosto ficou vermelho e ele voltou a olhar para o chão a falar. Eu estava me perguntando se... Bom, se você tinha a intenção de me convidar. Bella hesitou.
Naquele momento, vi o futuro com mais clareza do que ela jamais vira. A garota poderia dizer sim para a pergunta implícita de Mike, ou poderia dizer não. De qualquer modo, algum dia, em breve, ela diria sim para alguém. Bella era linda e instigante, e os machos humanos não ignoravam esse fato. Quer se contentasse com alguém daquela turma sem graça, quer esperasse se livrar de Fox, chegaria o dia em que ela diria sim. Visualizei a vida de Bella como fizera antes. Faculdades, carreira, amor, casamento. Via novamente de braços dados com o pai, em um vestido branco, diáfano, o rosto corado de felicidade enquanto avançava ao som da marcha nupcial. A dor que senti ao imaginar esse futuro me lembrou da agonia da transformação. Ela me consumia, e não apenas a dor, mas uma ira avassaladora. A raiva pedia algum tipo de catarse física, embora aquele rapaz insignificante e indigno talvez não fosse aquele que em Bella diria sim. Eu ansiava pulverizar o seu crânio com o meu punho, fazendo pagar como representante de quem quer que fosse. Eu não entendia essa emoção. Era uma tremenda confusão e dor, e raiva, desejo e desespero. Nunca a sentira antes e não conseguia nomeá-la. Mike, acho que deveria dizer sim a ela, Bella falou com uma voz suave. As esperanças de Mike caíram por terra. Eu teria apreciado a cena sobre outras circunstâncias, mas estava perdido no choque e no remorso que a dor e a raiva provocaram em mim. Alice tinha razão. Eu não era forte o suficiente. Naquele exato momento, ela estaria observando o futuro girar e revirar, ficar confuso de novo. Será que estaria satisfeita? Já convidou alguém? Perguntou Mike de cara fechada e deu uma espiada em mim, desconfiado pela primeira vez em várias semanas. Percebi que havia me traído. Minha cabeça se inclinava na direção de Bella. A inveja enfurecida que havia nos pensamentos dele, e inveja de quem a garota preferiria em detrimento dele, subitamente deu um nome à minha emoção. Eu estava com ciúme. Não, disse ela, com um traço de humor na voz. Não vou a baile nenhum. No meio de toda a ira e remorso, suas palavras me trouxeram alívio. Era errado, até perigoso, considerar Mike e os outros mortais interessados em Bella como rivais, mas eu tinha que admitir que era exatamente isso que haviam se tornado para mim. E por que não? Perguntou Mike áspero. Fiquei incomodado ao ouvi-lo usar esse tom com ela. Contive um rosnado. Ou a Seara ou no sábado, respondeu Bella. A curiosidade não era tão malévola quanto teria sido antes, diante da minha atual e total determinação em descobrir as respostas para tudo. Em breve eu saberia o motivo por trás dessa nova revelação. A voz de Mike se tornou desagradavelmente bajuladora. Não pode ir outro final de semana? Não, desculpe. Bella soava mais ríspida. Então você não deveria fazer Jazz esperar mais tempo. É grosseria. Sua preocupação com os sentimentos de Jéssica agitaram as chamas de meu ciúme. Era óbvio que aquela viagem era uma desculpa para dizer não. Será que ela recusara apenas por lealdade à amiga? Era desprendida o suficiente para tomar tal atitude? Será que, na verdade, desejava poder aceitar? Ou ambos os palpites estavam errados? Será que ela estava interessada em outra pessoa? Tem razão, resmungou Mike, tão desmoralizado que quase senti pena dele. Quase. Mike abaixou os olhos, bloqueando minha visão do rosto de Bella através dos pensamentos dele. Eu não ia tolerar aquilo. Virei-me para ler o rosto dela por conta própria. Pela primeira vez em mais de um mês. Ele tá há um mês sem olhar para a cara dela, meu senhor amado. Senti um grande alívio ao me permitir esse gesto. Imaginei que seria a mesma sensação de me pressionar gelo em uma queimadura, latejando. Um cessar brusco da dor. Ela estava de olhos fechados, com as mãos encostadas no rosto e os ombros curvados.
em uma postura defensiva. Balançou a cabeça bem de leve, como se estivesse tentando enxotar algum pensamento. Frustrante, fascinante. A voz do Sr. Bennet despeitou do devaneio e seus olhos se abriram devagar. Ela me fitou imediatamente. Talvez sentindo meu olhar, encarou-me com a mesma expressão perplexa que me assombrava há tanto tempo. Não senti remorso, culpa ou raiva naquele segundo. Sabia que esses sentimentos voltariam, e logo. Mas durante aquele instante experimentei uma sensação estranha e tensa, como se eu tivesse triunfado e não perdido. Ela não desviou o olhar, embora eu a encarasse com uma intensidade inconveniente, tentando em vão ler seus pensamentos através de seus suaves olhos castanhos. Estavam carregados de perguntas mais do que resposta. Eu vi o reflexo dos meus próprios olhos escuros de sede. Já fazia quase 2 semanas desde a minha última caçada. Não estávamos no dia mais seguro para minha força de vontade sucumbir. No entanto, a escuridão não pareceu amedrontá-la. Ela não desviou o olhar e, em um tom rosnado suave e irresistivelmente atraente, começou a colorir a sua pele. O que você está pensando agora? Quase que fiz a pergunta em voz alta, mas naquele momento o Sr. Bennet chamou meu nome. Selecionei a resposta correta dentro da sua cabeça e olhei brevemente em sua direção, aproveitando para respirar. O ciclo de Krebs, ele disse. A sede queimava minha garganta, tensionando os meus músculos e enchendo minha boca de veneno. Então fechei os olhos, tentando me concentrar e afastar o desejo que me devastava por dentro. Desejo pelo sangue de Bella. O monstro estava mais forte do que nunca. Ele acolhia esse futuro duplo que dava uma chance de 50% de obter aquilo pelo que ansiava tão cruelmente. O terceiro futuro, instável, que tentei construir somente por meio da força de vontade ruíra, destruído surpreendentemente por ciúme. E o monstro cada vez mais se aproximava do seu objetivo. O remorso e a culpa agora queimavam junto com a sede. E se eu tivesse a capacidade de produzir lágrimas, elas teriam surgido em meus olhos naquele momento. O que eu fizera, sabendo que a batalha já estava perdida, não parecia haver razão para resistir ao meu desejo. Ele quer comer ela, né? Puta que pariu. Não parecia haver razão para resistir ao meu desejo. Virei-me para encarar a garota de novo. Ela se escondera atrás dos cabelos, mas dava para ver que sua face estava em um vermelho intenso. O monstro gostou daquilo. Dessa vez ela não retribuiu meu olhar, mas enroscou uma mecha do cabelo nos dedos, com um ar de nervosismo. Seus dedos delicados, seu pulso fino, tão quebradiços como se a minha respiração fosse capaz de rompê-los. Não. Eu não podia continuar. Ela era frágil demais, boa demais, preciosa demais para merecer aquilo. Eu não podia permitir que minha vida colidisse com a dela, que a destruísse. Contudo, tampouco conseguia ficar longe dela. Alice tinha razão quanto a isso. O monstro dentro de mim sibilava contrariado, enquanto eu me debatia, cruelmente. Meu breve período ao lado dela passou rápido demais. Enquanto eu vacilava entre a cruz e a espada, o sinal tocou e ela começou a juntar as coisas, sem me dirigir o olhar. Fiquei desapontada, mas não podia esperar nada diferente. A maneira como a vinha tratado desde o acidente era imperdoável. Bella, chamei, incapaz de me conter. Minha força de vontade estava destroçada. Ela hesitou antes de me olhar. Quando se virou, sua expressão estava cautelosa, receosa. Lembrei a mim mesma de que ela tinha todo o direito de desconfiar de mim, que deveria desconfiar. Ela esperou que eu continuasse, mas apenas a encarei, lendo seu rosto. Puxei golfadas rasas de ar em intervalos regulares, lutando contra a sede. Que foi? Ela perguntou, finalmente, em um tom de voz áspero. Está falando comigo de novo? Não tinha certeza de como responder a sua pergunta. Eu estava falando com ela de novo no sentido que ela se referia.
Não se pudesse evitar e tentaria evitar. Na verdade, não. Afirmei. Ela fechou os olhos, o que só tornou as coisas mais difíceis. Bloqueou meu melhor canal de acesso a seus sentimentos. Ela inspirou profunda e demoradamente e falou, ainda de olhos fechados. Então o que você quer, Edward? Nossa. Que grosseiro. Enfim, tá certíssima. Certamente não era assim que os seres humanos conversavam. Por que ela estava fazendo aquilo? Por que ela tá sendo grossa comigo? Mas como responder? Com a verdade, decidi dali em diante eu seria o mais franco possível. Eu não queria merecer a desconfiança dela, mesmo que ganhar sua confiança fosse impossível. Desculpe, disse-lhe. Eu estava sendo mais verdadeiro do que jamais poderia imaginar. Infelizmente, pela segurança da minha família, só podia me desculpar pelo mais superficial. Tenho sido muito rude, eu sei, mas é melhor assim, pode acreditar. Ela abriu os olhos, ainda com uma expressão de cautela. Não sei o que quer dizer. Tentei transmitir-lhe um aviso, o máximo que poderia me permitir. É melhor não sermos amigos. É óbvio que isso ela conseguiria entender. Era uma garota brilhante. Confie em mim. Ela estreitou os olhos e me lembrei de quando já lhe dissera essas mesmas palavras, logo antes de quebrar uma promessa. Seus dentes se cerraram com um clique cáustico. Claramente ela se lembrava também. É péssimo que você não tenha chegado a essa conclusão antes, disse ela com raiva. Podia ter se poupado de todo esse arrependimento. Encarei-a em estado de choque. O que ela sabia a respeito dos meus arrependimentos? Ai, cara, esse livro é muito bom. Arrependimento? Arrependimento do quê? Indaguei. De não deixar simplesmente que aquela van me esmagasse. Fiquei estático, atordoada. Como ela podia pensar aquilo? Como ela poderia pensar aquilo? Salvar sua vida foi a única coisa aceitável que eu tinha feito desde que a conheci. A única coisa da qual não me envergonhava, que me deixava contente pela minha própria existência. Tinha me empenhado em mantê-la viva desde o primeiro momento que senti seu cheiro. Como ela podia duvidar do meu único ato decente no meio de toda aquela confusão? Acha mesmo que eu me arrependo de ter salvado você? Eu sei que se arrepende, retrucou ela. Sua avaliação de minhas intenções me tirou do sério. Você não sabe de nada. Como a mente dela funcionava de um modo desconcertante e incompreensível. Sua forma de pensar devia ser absolutamente diferente da dos outros seres humanos. Essa devia ser a explicação para seu silêncio mental. Ela era completamente distinta. Caraca, chamada de esquisita. Ela virou o rosto com um movimento brusco, voltando a cerrar os dentes. Suas bochechas estavam coradas, dessa vez de raiva. Empilhou seus livros, agarrou-os com força e saiu pela porta, batendo os pés sem olhar para trás. Por mais exaltada que me sentisse, algo em sua raiva atenuou meu aborrecimento. Eu não tinha certeza do que exatamente tornava a raiva de Bella de certa maneira encantadora. Ela caminhou tensa, sem olhar para onde ia, e seu pé bateu na batente da porta. Todas as suas coisas se estabelaram no chão. Em vez de se curvar para recolhê-las, ela permaneceu de pé, rígida, sem olhar para baixo, como se não soubesse se valeria a pena recuperar os livros. Ninguém estava ali para me observar. Fui rapidamente até ela e juntei seus livros, antes mesmo que ela examinasse a bagunça. Quando ela fez menção de pegar os livros, me viu e ficou paralisada. Entreguei-lhe tudo, tomando cuidado de não encostar minha pele gelada na dela. Obrigada, disse com uma voz cortante. Não há de quê. Minha voz ainda estava rouca da irritação que sentia. Mas, antes que eu pudesse pigarrear e tentar de novo, ela se esticou e de repente saiu com passadas pesadas em direção à ala seguinte.
Observei até não conseguir mais avistar sua figura raivosa. A aula de espanhol passou sem que eu me desse conta. A senhorita Goff nunca questionava minha falta de atenção. Ela sabia que meu espanhol era melhor do que o dela e não me importunava, deixando-me em paz para pensar. Página 176. E é assim que a gente vai finalizar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aos 3 fãs dessa saga junto comigo aqui, né, que tá acompanhando junto comigo. Eu recebo mensagens de vez em quando, assim, pelo menos uma vez por semana, de pedidos de leitura. Então eu me sinto na obrigação de trazer pra vocês e ter esse compromisso com vocês. Então espero que vocês tenham gostado e vou tentar não deixar passar 6 meses pra trazer de volta aqui pra vocês. Beijinhos, boa noite.